Estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. E nela, a palavra de Deus nos diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, diante de Ti, Senhor, nós clamamos reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa necessidade de Deus, de compreensão, de instrução, Senhor, para o bem viver. Nós que vivemos neste mundo mau, corrompido, nós que somos desejosos de Deus na nossa vida, sabemos que só desfrutaremos da presença do Senhor se o Senhor vier ao nosso encontro, se o Senhor estiver presente conosco todos os dias. E esse é o nosso desejo, Senhor. Alguns aqui que já entregaram a sua vida a Cristo Jesus, já tem o Espírito de Deus habitando no seu coração permanentemente. Agora, Senhor, estão diante de Ti, clamando por instrução do Senhor, para viverem a vida que exalta o nome desse maravilhoso Deus, nosso Salvador eterno, o Senhor Jesus Cristo. E aquele, Senhor, que aqui há, e que talvez ainda não tem Jesus Cristo como único Deus, Senhor, Salvador das suas vidas, mas estão aqui desejosos de ouvir da Tua palavra. Opera, Deus, com o Teu Espírito Santo, como só o Senhor é capaz de fazer. Nenhum de nós é capaz de alcançá-los, mas por meio da Tua palavra e pelo poder divino do Teu Espírito Santo, presente aqui, o Senhor é capaz. Confiamos e cremos no agir do Senhor sobre a Tua igreja, sobre homens e mulheres, jovens e crianças nessa noite, para realizar a Tua vontade sobre nós. Assim oramos, cheios de esperança e fé, no nome de Jesus. Amém. Salmo 119, o salmo que destaca o poder atuante da palavra de Deus. A Bíblia que você tem nas suas mãos, a Bíblia que eu tenho em minhas mãos, a palavra revelada do Senhor para todo aquele que confia nele. Perceba o destaque que o salmista faz a partir do verso 89 que nós acabamos de ler. Ele declara no verso 89: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A declaração que nós encontramos aqui, de maneira poeticamente colocada pelo salmista, é a declaração que traz à nossa mente a verdade inabalável de que Deus instituiu uma palavra imutável. Deus instituiu um referencial para a vida do crente, para a vida daquele que quer conhecer a Deus,
agradar a Deus, desfrutar de Deus enquanto caminha nesse mundo. A vida com Deus não acontece automaticamente, apenas por nascermos nesse mundo. Todas as pessoas que já nasceram nesse mundo e que hoje conhecem verdadeiramente a Deus, têm condição de descansar em Deus, são capazes de conversar com Deus, acessar a Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para a vida deles. Só são capazes disso porque um dia ouviram e atenderam esta palavra imutável de Deus. A palavra que você tem aí, umas simples folhas finas de papel com tinta, que você compra na maioria das livrarias que você passar. Uma Bíblia sagrada. Pode parecer um simples livro, como qualquer outro. Mas de acordo com a reflexão do salmista e a palavra revelada de Deus, esta Bíblia que você tem aí na sua mão, essa revelação de Deus, ela está aqui na nossa esfera natural, acessível para homens e mulheres, jovens e crianças, poder pegar, ler, conhecer. Mas um exemplar dessa palavra está lá, firmado no céu eternamente, revelando que este é o referencial que Deus usará. Que Deus usa aqui para orientar as nossas vidas, mas que Deus usará lá na glória. Que Deus usará lá na glória como referencial da vida que você e eu vivemos aqui. Para olhar no seu olho, seu, que crê em Jesus, e poder declarar: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Como ser um servo bom, como ser fiel? Só é possível ser bom nesse sentido e fiel nesse sentido se a sua vida aqui estiver alinhada ao que diz a palavra do Senhor, essa palavra firmada no céu. Deus não vai esperar de você e nem pedir de você nada que não esteja revelado na sua palavra. Ela é o parâmetro, ela é o referencial. É como os cartórios, aonde você vai registrar documentos. Então você desenvolve uma documentação e ela precisa ser registrada no cartório. Então, o estatuto, as atas estatutárias aqui da nossa igreja são registradas no cartório ali do Parelheiros. E a ata de eleição da nova diretoria, todos os anos, precisa ser reapresentada no cartório. E já teve vezes que eu fui lá no cartório levar a ata assinada, que eu assino como presidente aqui da igreja. E eu levei lá a ata assinada e o responsável lá no cartório, o escrivão, não sei como é que chama lá o responsável, olhou assim, olhou para mim: é você esse aqui, presidente? Sou eu mesmo. Mas essa assinatura aqui... Olhou lá dentro, falou: essa assinatura é a sua? É a minha. Olhava lá dentro, onde eles olham para verificar, né? Tá bem igualzinha não. Vou trazer um papel, trouxe um papelzinho. Assina aí de novo aí no papel. Aí eu assinei de novo lá, aí ele olhou: rapaz, tá com o documento aí? Mostrava o documento. Rapaz, você mudou sua assinatura? Não sei se eu mudei.
assino mais aqui quando eu venho trazer o documento. Rapaz, espera aí, vou trazer outra folha para você assinar. Fui lá, assinei 3 vezes de novo. Tal, aí ficou registrado lá, botou junto e falou, agora sim, agora está aqui porque o estatuto diz, o regimento diz que aquilo que está estabelecido lá tem que estar igual, tem que bater, tá? Está registrado lá. Então não pode trocar assim, vem assina de um jeito, assina de outro. Aí eu falei, agora tem que memorizar a minha assinatura para fazer sempre igual, porque lá a coisa é séria, você não pode chegar com um negócio diferente. Assim é o que está sendo dito aqui sobre a palavra de Deus. É como se fosse o cartório celestial. A palavra de Deus está registrada lá e não vai mudar. Se você pegar uma coisa na palavra de Deus que você não gostou, eita, como algumas pessoas vão dizer, rapaz, eu acho Jesus tão lindo. Os irmãos sabem, eu estou estudando na universidade. Eu estou no último ano da faculdade de musicoterapia na FMU, lá na Avenida Santo Amaro. Eu tenho alguns colegas lá que não são crentes, né? Alguns não são nada, na verdade, se você perguntar. Mas eles dizem assim, rapaz, eu acho Jesus tão lindo, né? Acho Jesus tão lindo. Porque Jesus é amor, não é não, Manu? Né? Me chamam de Manu. Não é não, Manu? Eu falo, sim, Jesus é amor, né? Agora, eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. Ah, não. Ele mandava matar as pessoas, invadir a cidade, né? Ainda bem que Jesus veio para pregar o amor. Agora tudo é amor. Agora está tudo maravilhoso. Né? Eu não sou crente, não, nem quero ser. Mas acho que Jesus, sim, é o homem do amor. Hã? Bonito, né? Pensar assim, olha, Jesus veio até corrigir as coisas que Deus fez errado lá no Antigo Testamento. Hã? Eles pensam assim, acham isso bonito. Acham que o fato de Deus ter agido com justiça contra aqueles que se rebelaram diante de Deus e da santidade de Deus, dá para eles o direito de criticar as ações de Deus no Antigo Testamento. O mesmo Deus que é Deus com Jesus Cristo. Já que Deus é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo é um Deus de qualidade diferente, um Deus mais amoroso do que o Pai no Antigo Testamento, de maneira nenhuma. O que é isso? É ler uma parte da Bíblia, eu não gosto, isso aqui eu não gostei, essa parte aqui eu não vou ler. Dá para comprar só o Novo Testamento? Dá, então eu vou comprar só o Novo Testamento, e dá mesmo, né? Mas não é por esse motivo, tá? Porque o Antigo Testamento, Deus era bravo, ou fazia sem pensar, e Jesus veio consertar, nada disso. Isso é falta de compreensão da palavra de Deus, ou rebelião contra Deus. Já que Deus não vai mudar. Jesus declarou isso. Nem um i, nem um tio, nem um ponto vai passar da lei sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus não vai mudar, ela está firmada no céu. Ou você se submete ao que Deus diz, ou você dobra a cabeça, dobra o joelho e aceita que Deus é Deus. Deus faz o que quiser, manda o que quiser mandar, ordena o que quiser ordenar. E você precisa se submeter e aceitar, sem reclamar, sem discutir, porque Ele é Deus, Criador, e você não é Deus, criatura. Ou você é quem vai pagar o preço disso. Deus não vai seguir os nossos caprichos, ajustar a sua palavra para o nosso bem-querer, para as nossas preferências pessoais. Deus leva muito a sério a sua palavra. E o fato de Deus levar a sério a sua palavra, o compromisso que Deus tem com a palavra dele, de sustentar a palavra dele. Esses dias, um irmão aqui da igreja, a gente estava conversando sobre uma programação aqui da igreja, que os irmãos precisam dar o nome para participar. E aí, a gente vinha conversando e eu falei assim,
Já essa programação aqui já tem alguns irmãos que confirmaram. Ó. Tem X irmãos aqui que confirmaram. Agora, vamos esperar para ver, né? Se esses que confirmaram realmente vão aparecer. Aí ele falou mais ou menos assim, poxa, mas para mim o que conta é a palavra. Né? A pessoa deu a palavra, então temos que esperar que vai aparecer. Né? Sou dessa época aí, que a palavra da pessoa já era suficiente. Tá? Com Deus é assim, irmãos. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus não fala hoje para desfalar amanhã. Não promete hoje para desprometer amanhã. E o texto diz que o compromisso de Deus com a palavra dele é demonstrado através da fidelidade de Deus. Veja o verso 90. Verso 89, para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. Verso 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Significa o quê? Chegam pessoas nesse mundo, nascem bebês neste mundo. Vão crescendo, se tornando crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, vão casando, vão vivendo a sua vida, vão envelhecendo e depois vão morrendo, enquanto outras crianças vão nascendo e a palavra de Deus permanece a mesma. As exigências de Deus para o meu tataravô são as mesmas para os meus filhos. Serão as mesmas para os meus netos, se Deus permitir. Significa que a fidelidade de Deus é um reflexo do compromisso que Deus tem com a palavra dele. Deus disse o que disse e sustenta o que disse. Isso vai valer para todas as gerações. Um reflexo disso é o convite que o salmista faz. Olhe ao seu redor. Veja as coisas que estão aí criadas. Elas são testemunha de que a palavra de Deus é imutável. Por exemplo, os céus. Os céus estão aí. Né? Quando eu nasci, quando você nasceu, tem irmãos aqui que são mais jovens do que eu. Tem outros aqui que são mais experientes. Né? Mas todos nós, quando nascemos, o céu já estava aí. E quando a gente passar, o céu continuará. Porque Deus foi quem estabeleceu esse céu. Ele disse, haja firmamento. O firmamento está aí e ele continuará. Enquanto Deus desejar, esse céu continuará aí. O sol nascendo e se pondo. A lua, o mar, as plantas. 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, alguém estava comendo uma maçã. Comeu a maçã, cuspiu aquele caroço da maçã em algum lugar e nasceu um pé de maçã, que nasceu outro, e hoje você vai na feira e compra maçã e come. Porque foi Deus quem colocou esse processo aí. Deus disse que isso seria assim. Criou as árvores com o seu respectivo fruto, com a semente no seu fruto, para darem novo fruto. E assim continua e continua sem fim. As estações do ano, o próprio ciclo da vida. A criança nasce, bebezinho bonitinho. A gente estava numa programação com jovens ontem. E o irmão que estava lá dando testemunho já tem mais de 40 anos. Ele estava se achando já bem experiente. Ele disse, já passei dos 40 anos, mas eu estou aqui nessa igreja desde quando eu era bebezinho. Né? Quando eu tinha 3 aninhos, eu era o xodó da igreja. Né? Meus pais me levavam para cantar lá na frente. Aí me colocavam assim em cima do púlpito, porque senão os irmãos não me viam. Aí me segurava e eu cantava o louvor. Né? Disse, os irmãos achavam uma gracinha. E desde aquele tempo eu estava lá na igreja. Tá? Mas aí os anos foram passando, o tempo foi crescendo, e aí deixou de ser aquela gracinha. Né?
Mas se tornou adolescente, se tornou jovem, se tornou um homem, está lá na igreja servindo a Deus. Tá? Vai continuar servindo a Deus enquanto Deus sustentar a vida dele. E um dia Deus vai chamá-lo para a glória. Esse processo que acontece com todos nós foi criado por Deus. A vida é assim. Você pode gostar, você pode não gostar. Tem gente que diz, meu sonho é poder ficar com aqueles cabelos branquinhos, né? Poder ver meus netos, poder viver bastante. Já vi irmãos que falaram assim. Já vi outros que falaram, Deus me livre de ficar com os cabelos branquinhos, que Deus me leve antes. Né? Já vi também. Né? Não quero dar trabalho para ninguém. Tá? Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, mas não é a gente quem decide. Quem decide isso é Deus. Isso foi definido pela palavra de Deus. Muita gente nesse mundo envelheceu, deu trabalho para os outros, não gostou de dar trabalho, mas deu, porque Deus quis assim. Tá? E talvez você vai ser um desses e eu também. É Deus quem decide essas coisas. Fundaste a terra e ela permanece. Essa é prova da fidelidade de Deus, o compromisso que ele tem assumido com a sua palavra. Então a palavra de Deus é coisa séria. Olha aí o que diz o verso 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Embora o salmista aqui use a palavra todas as coisas, está incluído aqui todas as pessoas. O que ele está querendo comunicar é toda a criação. Toda a criação não só existe por causa de Deus. Lembra aí, ó. Existe, foi criado porque Deus quis, da palavra, da vontade do Senhor. Tá? Tem uma pessoa por quem nós estamos orando em família lá em casa. É um casal. Eles já têm uns anos de casado, mas eles não têm filhos. E eles estão desejosos de ter o seu primeiro filho. Né? Talvez outros depois, mas tem que começar com algum, né? E eles pediram para a gente orar por isso. E nós estamos orando. E aí, de quando em quando eu encontro com esse casal, eu pergunto, e aí, né? Tá fazendo a sua parte, né? Estou fazendo a minha parte, né? Então, e aí? Aí ele disse, olha, nós queremos filhos e estamos orando, mas nós entendemos e cremos que ninguém nasce nesse mundo só por nascer. Deus tem um plano para cada pessoa, para cada bebê, para cada casal. Pode ser que Deus inclua um bebê para fazer parte da nossa família. Pode ser que Deus não inclua. Então, nós não vamos nos entristecer, nem questionar Deus, independente de qual seja a vontade do Senhor. Nós não vivemos por esse bebê que talvez chegue, talvez não chegue. Nós vivemos para a glória de Deus. Se Deus mandar, quando mandar, amém. Nós vamos fazer com ele exatamente o que Deus manda fazer. Mas se Deus não mandar, nós vamos continuar vivendo para a glória de Deus. E Deus vai ser a nossa alegria. Então, irmãos, é isso que nós vemos aqui. O texto diz que todas as coisas foram criadas por Deus, verso 91, mas conforme os teus juízos, assim tudo se mantém. Então Deus não só criou todas as coisas, mas além de criar, ele também mantém as coisas criadas. Significa que você passou no teste de propósito de Deus para nascer nesse mundo. Você só está sentado aí me escutando porque Deus quis. Hã? Seu pai teve parte, sua mãe teve parte. Talvez planejaram você, talvez nem por isso, mas você não nasceu por acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. E você chegou na idade que chegou porque Deus susteve
a sua vida, sustenta a sua vida até agora. Deus que sustenta o sol no céu, o mar sem invadir a terra, as estrelas no universo, é o mesmo Deus que sustenta a vida de cada pessoa que está viva hoje. E algumas pessoas estavam vivas ontem e hoje não estão mais. E alguns que estão hoje, talvez amanhã não estarão. Talvez amanhã pode chegar no seu WhatsApp lá, ó. Rapaz, conhece o tal de Pastor Júnior? Rapaz, aquele da pregação de ontem? Isso. Já tem horário para o sepultamento dele. Velório e sepultamento. Hã? Eita, mas tinha quantos anos? Parece que tinha 44 anos. Eita, já morreu assim? O que aconteceu? Ainda ninguém sabe, mas Deus chamou. Acontece ou não acontece, irmãos? Claro que acontece, irmãos. Acontece. Tá? Qualquer um de nós, irmã. Qualquer um de nós, né? Você está olhando aí alguns irmãos aí de cabelinho branco ou sem cabelo igual eu, né? Tá pensando assim, opa, tá bom, os irmãos lá estão na frente da fila, né? Não, não é assim não, tá? Fica sabendo que não é desse jeito que Deus, definiu, tá? Não é desse jeito que Deus definiu, tá? Então, Deus pode chamar qualquer um de nós a qualquer momento. Muita gente que queria viver mais partiu desse mundo. Muita gente que gostaria de já ter partido desse mundo ainda está aqui vivendo. Porque não depende de quem quer. Depende do Senhor que criou e sustenta. O texto diz, conforme os teus juízos aí significa as tuas palavras, os teus desígnios, a tua vontade, conforme a tua vontade, tudo se mantém até hoje. Só tem maçã ainda hoje por causa de Deus. Só tem o céu, o sol, a lua, você e eu, por causa de Deus. Tudo isso é porque Deus mantém. E a terceira verdade, Deus criou, Deus mantém, e olha a terceira verdade aí no verso 91. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo está disponível para o acesso de Deus. A vida de qualquer pessoa, ele pode tomar na hora que ele bem entender. O emprego de alguém, a saúde de alguém, o filho e a filha de alguém. Deus pode acessar. Tudo está à disposição de Deus. Se chove ou não chove. Se o dia vai esquentar ou esfriar. Não tem nada que está, nenhum comando está faltando no painel de controle divino. Tudo está debaixo da mão e da autoridade do Senhor. Tudo está ao dispor de Deus. Ele usa como bem entender. Para abençoar, para derramar bênçãos, para trazer alegria. Para permitir ou trazer dificuldade, sofrimento na vida daqueles que ele ama. Para ensiná-los, para aproximá-los dele. Tudo está à disposição de Deus. Os médicos e os tratamentos, os remédios e medicamentos, as doenças, todas elas, à disposição de Deus, só aguardando uma ordem do Senhor do universo, para cumprirem propósitos específicos de Deus, que graças a Deus, como Ele é bom, como Ele é santo, nós encontramos no Novo Testamento revelado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu
propósito, segundo a sua palavra. Essa palavra é imutável. O plano desenhado de Deus, que você e eu vamos passar, gostando ou não gostando. Por isso é importante conhecer, nos alinhar com Ele, nos descansar nos braços de Deus. Então, conforme os teus desígnios, conforme a tua vontade, conforme o teu projeto, Deus, é assim que tudo se mantém até hoje. O Senhor criou, o Senhor sustenta e está tudo à tua disposição para o Senhor agir, interferir, atuar conforme desejar. Irmãos, o entendimento dessas verdades é libertador. Entender que o nosso mundo, por mais complexo que seja, por mais complicado e no meio de tantas dificuldades como é a realidade do nosso mundo, para quem crê em Deus e para quem não crê também, as dificuldades estão aí postas. Entender que existe um Deus que tem um plano perfeito, que a vontade revelada de Deus está definida, registrada e firmada no céu, imutável. Nada vai pegar Deus de surpresa. Nada vai mudar o projeto de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma nação, nenhuma crise, nenhuma pandemia, nenhuma dificuldade, nem a morte de ninguém vai mudar uma vírgula no projeto de Deus. Entender isso, irmãos, é libertação e cura para aqueles que creem em Deus. Conhecer essa palavra de Deus, entender essa palavra de Deus. Nós poderíamos até dizer, ter a palavra de Deus como instrumento, sabe, Uber, né? Você quer ir para um lugar legal, e aí você está sem carro, seu carro deu problema, ou você não tem carro, aí você vai pedir Uber. Vou usar o exemplo do Uber não, que o meu Ramon está aí, né? O táxi, né? Sabe o táxi, né? Você quer ir para um lugar legal, e aí você precisa chegar lá e no teu carro, você vai pegar o táxi. Tá? O táxi não é um lugar legal. O táxi é uma ferramenta, um instrumento que vai levar você até aquele lugar. Tá? Ter a palavra de Deus como essa ferramenta que te leva até os pés de Cristo, até a presença do Deus que controla esse painel, o Deus que criou tudo, que tem um plano perfeito. Ter esse tipo de relacionamento com Deus através da palavra é cura na vida das pessoas. É isso que diz o verso 92. Você leu? Vê aí o que diz. Aqui o salmista, mais uma vez, de maneira poética, ele declara: não fosse a tua lei, e aí onde está a tua lei, entenda, a tua palavra, a tua vontade, os teus desígnios, o teu projeto para a minha vida. Então, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E nós vamos pensar um pouquinho no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Na parte final desse verso, nós encontramos, poeticamente descrito, a seguinte declaração: a vida do ser humano é carregada de angústias. E as angústias da vida, as angústias da alma de uma pessoa são capazes de destruir essa pessoa. Eu não sei se você já passou por uma situação que você poderia dizer: olha, isso aqui que nós estamos passando, ou que eu estou passando, ou que eu já passei, foi angustiante. É o tipo de coisa que ninguém quer experimentar, né? Fala, quem quer angústia aí? Levanta a mão. Né? Às vezes a gente não sabe nem explicar o que é direito. Mas
Angústia é um tipo de âncora da alma. Você está angustiado e essa angústia pode aparecer na vida das pessoas. E geralmente aparece na vida das pessoas por 1001 motivos diferentes. Tá? Então, você pode estar angustiado por diversos fatores. Ou pode ficar angustiado por diversos fatores. E essa angústia funciona como uma âncora da alma. Puxa a sua alma para as profundezas. Te deixa entristecido. Rouba a sua força de vida. Te faz desesperar da vida. Te faz desconfiar de Deus. Esse é o poder da angústia na vida das pessoas. Se você for analisar, nos nossos dias, atualmente, você for analisar como a ciência na área da saúde tem identificado e qualificado a angústia na alma das pessoas. Você vai encontrar coisas parecidas, descrições parecidas com essas que eu vou mencionar aqui. Tá? Angústias que destroem a alma das pessoas. Por exemplo, depressão. Já ouviu falar? Já? Depressão. Inclusive, depressão é qualificada na área da saúde como uma doença da mente. Tá? E a depressão, no nosso país e no mundo, das doenças que afetam a mente, de acordo com a ciência e a medicina, ela ganha todas. Tá? Ela ganha de todas. Faz mais vítimas aqui no Brasil e no mundo do que as outras doenças da mente. Tá? É a maneira como a ciência chama essa angústia da alma. Mas ela não é isolada. Tá? Depressão, ansiedade, crises de ansiedade, que a pessoa chega a sentir no corpo, sente frio, sente calor, sente tremor, perde a fala, o coração dispara, desmaia, dores de cabeça, por causa de angústia na vida, tá? Por diversas situações possíveis. Fobias, né? Medos que as pessoas têm. Tem pessoas que você pode convidar, né? Domingo que vem vai ter uma programação aqui. Qual é mesmo? Esqueci. Oi? Conferência? De Páscoa? De quê? Aniversário. Quantos anos mesmo? 45 anos dessa igreja aqui, ó. Tem pessoas que você pode bater na porta lá e convidar para vir aqui. Rapaz, vai ter uma festa lá, 45 anos da minha igreja lá. Vamos lá comigo. Hã? Pessoas que não põem o pé para fora de casa. Porque tem pânico. Rapaz, eu vou. Quem que vai estar lá? Sei lá quem vai estar lá. E quando eu abrir a porta e sair, se tiver alguém no portão me esperando, a hora que eu destrancar a porta, não posso sair daqui. Estou seguro dentro da minha casa e trancado no meu quarto. Porque se eu sair do quarto, pode ser que quem está lá fora me esperando não é nem o pessoal que eu estou pensando. Hã? Tem pessoas que vivem com esse tipo de angústia. Prisioneiros na sua própria casa. Por conta de angústia da sua alma. Transtornos de personalidade. Se você for olhar na área médica da saúde, transtorno paranoide, transtorno antissocial, transtorno borderline, narcisista e uma lista aí, viu? Eu não anotei muitos aqui não. Mas você pode pesquisar, você pode ver tudo isso caracterizado como doenças da mente. Transtornos alimentares, como bulimia, anorexia. Pessoas que não conseguem se relacionar com o que come corretamente. Ai, se tivesse uma orientação sobre como devemos nos relacionar com a comida, né? Se alguém tivesse pensado nisso,
Olha só. Deus pensou nisso. Deus criou a comida, Deus sustenta a comida, Deus criou a pessoa, Deus sustenta a pessoa e Deus ensina as pessoas como comer. O que comer, o que não comer, por que comer, a quantidade da comida. Tudo isso nós temos na palavra de Deus. Mas a angústia da alma aparece nesses tipos de transtorno. Transtornos somáticos, estresse, delírios, alucinações que as pessoas têm sem uso de droga. E com uso de droga, então, muito mais. Tudo isso são diferentes tipos de angústia que fazem parte da nossa vida. Fazem parte da vida humana. Muitas vezes vindo de fatores que nós não controlamos. Coisas que nós não podemos evitar. Pessoas que andavam por todo lugar, andavam lá no Santa Amaro, no centro da cidade, na 25, no dia de feriado, cheio de gente, tira o pé, não consegue pôr o pé de novo, de tanta gente que tem lá. E aí alguém parou, apontou uma arma e disse, passa tudo. E a pessoa se tremeu naquela hora, entrou dentro de casa e nunca mais saiu. Coisas que ninguém controla. Mas olha o que o salmista diz, aqui no verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, enquanto as angústias da alma são uma realidade da vida, a solução para as angústias é o prazer na palavra de Deus. O salmista diz, se não fosse eu ter prazer na tua palavra, ele está dizendo, Senhor, eu paro, eu penso no que o Senhor disse, no que o Senhor já fez, em quem o Senhor é, em como tudo está no controle absoluto das tuas mãos. E aí a angústia que quer exercer esse papel de puxar a minha alma pelas profundezas, ela não consegue resistir. Quando eu venho para a tua palavra, leio quem é o Senhor, vejo o que o Senhor é capaz de fazer, eu sinto prazer, eu me alegro, eu me satisfaço, eu estou liberto e eu consigo continuar vivendo. Irmãos, o tanto de remédio, o medicamento que as pessoas tomam para tudo esse tipo de coisa que a gente falou aí, tá? E outros mais. E muitos desses medicamentos nem trazem o resultado. Só maquia o que a pessoa está sentindo. Tá? Só trata do que a pessoa está sentindo ali na hora, mas não resolve o problema. A solução desses problemas tem um nome. A solução desses problemas é Jesus. Ele é quem traz verdadeiro prazer na vida de alguém. Através da palavra de Deus, através de conhecer o Deus da palavra, descansar nele, entender quem ele é, acreditar no projeto de Deus, no controle absoluto dele, somos libertos dos nossos temores. Irmãos, nosso horário vai avançado, nós não vamos avançar para além desse versículo. Nós vamos retomar a partir daqui na nossa próxima pregação. Mas o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, firmada no céu, essa palavra que não muda, a palavra que reflete o poder desse Deus que criou tudo, que sustenta tudo e que tem tudo à sua disposição, ela mesma é a solução para as angústias da alma do ser humano. E essa palavra que nós temos aqui escrita no papel, ela é refletida. O reflexo dessa palavra transparece em uma pessoa, que é chamada a palavra de Deus, o verbo de Deus, o próprio Deus, Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo da vida. Ele é quem, através da palavra, se apresenta como a cura, como a solução para as angústias da minha alma, da sua alma, do nosso viver.
Vamos orar? Vou pedir para você curvar a sua cabeça, nós vamos orar. E com essa oração nós vamos encerrar por hoje. Mas enquanto você ora, de cabeça curvada, de olho fechado, pensando nas verdades que você ouviu e aprendeu da palavra de Deus hoje, nessa noite, de como Deus é maravilhoso, poderoso, de como a fidelidade dele se estende de geração em geração, de como Jesus Cristo se apresenta através da palavra, sendo a palavra um veículo para aproximar você de Cristo, o Salvador escolhido de Deus, para transformar a vida daqueles que nele confiam, para te livrar da angústia, para te curar, para te orientar. Aquele que merece a sua adoração, aquele que te criou, aquele que te sustenta, aquele que tem um plano verdadeiro para a sua vida, que você pode conhecer, que você pode se submeter. Esse Deus maravilhoso tem um nome, o nome dele é Jesus. Pela palavra de Deus somos dirigidos a Cristo. É o Evangelho, é a pregação da verdade que nos leva a Jesus. Nos apresenta diante dele, para que de joelhos, prostrados aos pés de Cristo, recebamos dele o que mais ninguém é capaz de nos dar: verdadeira salvação, salvação eterna, salvação que não se acaba, salvação garantida pela firmeza da palavra, firmada na glória celeste. A promessa que não muda, a vida eterna e eficaz, que Jesus veio nos conceder e que está nele e só nele. Nessa noite você teve a oportunidade de ouvir sobre o poder atuante da palavra de Deus. Ela continua agindo hoje. Ela está entrando pelos seus ouvidos e pelo Espírito Santo de Deus, talvez atingindo o seu coração mais do que a sua mente. Se esse for o caso, se você está aqui, ouviu a palavra de Deus, reconhece a grandeza desse Deus maravilhoso, Criador e sustentador de tudo, e quer entregar a sua vida a Ele, dizendo: Senhor Deus, eu entendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A tua palavra aponta para Ele, e eu fui apontado para esse Jesus nessa noite. Eu quero me entregar completamente a Cristo. Se essa tem sido a sua oração para Deus aqui, não importa se você é uma criança, não importa se você é um jovem, adolescente, ou qual a sua idade, se você é homem ou mulher, mas se o Espírito de Deus está incomodando o seu coração para entregar a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão. Nós queremos conhecer você e orar por você agora. Faça um sinal para que eu possa ver. Tem alguém aqui orando assim? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Agradecemos porque ela é imutável. As maravilhosas promessas e as bênçãos do Senhor chegam a nós na pessoa de Cristo e do Espírito Santo de Jesus. Porque ela não muda. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor mantém a tua palavra. O Senhor é comprometido com aquilo que disse, para sustentar, para fazer valer na vida daqueles que confiam e creem em Ti, a Tua maneira, Deus, através da fé em Jesus. Nos abençoa nessa semana que hoje se inicia. Continua, Senhor, sustentando a nossa vida. Ela está ao Teu dispor. Toma a nossa vida para Ti, ou sustenta ela nesse mundo, conforme a Tua vontade, para a Tua glória, Deus. E recebe a nossa adoração, porque reconhecemos que como Ti não há outro. Por isso Te adoramos, por isso exaltamos o Teu nome. Abençoa a nossa semana, nos livra do mal. Sê conosco, precisamos de Ti. Sê a nossa força, o nosso ajudador. E continua, Senhor,
operando o teu plano perfeito nas nossas vidas. Assim oramos e pedimos, cheios de esperança e fé, no nome santo, santo e santo de Jesus, no qual oramos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos. Teremos agora, após o culto, o ensaio do coral. Então, se você é coralista, pode tomar um chazinho lá rapidinho, beber uma água e voltar, tá bom? Semana que vem é aniversário da nossa igreja. Você é convidado para estar aqui conosco.